Ok, então. Bom, pessoal, tá aqui o plano da disciplina, o ponto 1 para a nossa conversa, nessa aula introdutória de apresentação, né? Mas, enfim, a disciplina, então, ela se chama Esportes e Atividades ao Ar Livre, né? Ela é uma disciplina presencial, enquanto sua estrutura, devido à pandemia, ela tem esse caráter híbrido. A carga horária dela é 60 horas, ok? Ela tem, enquanto sua característica, um caráter teórico associado a questões práticas. O módulo são 60 horas, ok? E o nosso semestre 2021-1. Sim, estamos no março desse ano. Enquanto a nossa disciplina, pessoal, um ponto importante para a gente pensar junto. A ementa. Ementa se relaciona muito aos pontos que se busca, a essência dessa proposta da disciplina. E nesse sentido, o que a gente pode pegar aqui? Vamos junto. Essa disciplina, então, ela aborda aspectos dos esportes e atividades ao ar livre, da gestão de riscos e da educação ambiental. Essa disciplina, ela vai olhar de forma bem expressiva para essas práticas de aventura, a gestão de riscos, que busca reduzir a chance de alguém se machucar, por exemplo, e a educação ambiental, a nossa relação com esse planeta e com os demais indivíduos. Além disso, essa disciplina, ela se propõe, então, vamos lá, discute, desenvolve e reflete acerca de atividades experienciais relacionadas com intervenções pedagógicas de educação ambiental ao ar livre, com propostas de gestão de riscos em atividades nesses espaços e com esportes promovidos na terra, água e altura. O que nós temos enquanto a realização dessa disciplina, pessoal? A ideia de discutir, a ideia de desenvolver e também refletir. E aqui eu vou trazer esse termo, e a gente vai usar ele bastante no semestre, tá? Que é uma terminologia específica dessa área, bem presente na literatura internacional. Atividades experienciais. A ideia é buscar ter práticas com fundamentação, práticas relacionadas à teoria, práticas que de fato nos tenham sentido e que possam contribuir e que venham a contribuir enquanto a formação do nosso grupo na área da educação física. Enquanto ementa, nós temos esses pontos, eu vou dizer assim, principais, né? Ementa essa que se associa aos nossos objetivos, tá? Os nossos objetivos. Pegando o primeiro. Conhecer aspectos conceituais dos esportes e atividades ao ar livre, da gestão de riscos, da liderança em atividades ao ar livre, da educação ambiental ao ar livre e de espaços de prática. Ponto importante aqui, essa ideia de conhecer aspectos conceituais, ela está bem ligada à ideia de fundamentação teórica. Muito mais do que se imaginar uma conversa sobre surf, sobre skate, sobre trilha, escalada, canoagem, stand-up, paraquedismo, a ideia é buscar uma construção, uma melhor compreensão de aspectos conceituais dessas práticas. E indo além, buscando também compreender, pessoal, construir conhecimentos em relação à gestão de riscos, retorno à segurança, questões ligadas à liderança, muito importantes. Eu, em um grupo, como eu, professor, como eu, amigo, como eu com os meus familiares, como eu lidero, como eu sou liderado pelos demais. Da educação ambiental, enquanto essas práticas na natureza, e sim, que espaços, aonde essas atividades acontecem. O objetivo 1 é esse, se soma o objetivo 2. Utilizar princípios de não deixe rastro. Esse é um dos pontos principais das práticas que a gente vai buscar discutir, realizar no semestre, tá, pessoal? Que é bem a ideia de ir para a natureza e deixar essa natureza da mesma forma que ela estava. Ou, quem sabe, até com uma qualidade melhor. Está fortemente ligada à área da educação ambiental. Também,
Elaborar proposta de esportes e atividades ao ar livre. Sim, a gente também vai usar a nossa disciplina para pensar como promover atividades desse tipo. Poder pensar, quem sabe, contextos que atendam. Essa nossa disciplina, ela olha para o bacharelado e licenciatura. Então, pensar propostas, enquanto licenciatura, vinculadas ao ambiente escolar, de educação formal. Enquanto bacharelado, a clubes de esporte, centros fitness, na área do turismo de aventura. Também, pessoal, muito importante, em especial em relação a essa nossa pandemia, utilizar processo de gestão de riscos para esportes e atividades ao ar livre. A gente vai desenvolver bastante esse conteúdo, de modo que vocês consigam também desenvolver as competências para que, tanto na disciplina, mas em especial posteriormente, vocês possam buscar a prática dessas atividades da maneira mais segura possível. Buscamos abrir espaço para experiências, sim, experienciar essas atividades. E aqui é bem a ideia de prática. Prática com objetivos, prática extremamente estruturada. E também temos enquanto objetivo a ideia de eu sozinho e nós grupo. A ideia de competências para trabalhar individualmente e também em grupo. Algo super importante, a área da educação física, super importante para esse tema da disciplina, sem sombra de dúvidas, importante para o cotidiano como um todo, né? Os nossos objetivos são esses 6. Aparecendo dúvidas, pessoal, em relação aos aspectos que eu estou levantando, por favor, basta perguntar, tá? O nosso conteúdo programático, eu vou jogar um pouquinho a tela para cima. Ok, o primeiro conteúdo vai olhar para esses esportes, para essas atividades ao ar livre. E a nossa atenção vai estar focada enquanto aspectos conceituais, características, modalidades, finalidades e potencialidades. Essa palavra a gente vai começar a usar hoje também. A ideia de potencialidade tem a ver com potencial, algo que pode ser explorado. Por exemplo, uma potencialidade clássica do ciclismo está relacionada aos benefícios da saúde. Se a prática de ciclismo for realizada de forma adequada, ela pode ser benéfica enquanto à saúde dos praticantes dessa atividade. Ainda conteúdo programático, gestão de riscos em esportes e atividades ao ar livre. E aqui nós vamos ter, pessoal, uma atenção enquanto a aspectos conceituais, características e de que maneira a gente torna essas práticas mais seguras, como são as propostas de gestão de riscos. Uma proposta de gestão de riscos em uso no nosso estado são aquelas bandeiras que compõem, que são parte integrante do processo de gestão que nós temos, que olha enquanto pandemia, né? O distanciamento controlado é um processo de gestão que tem suas propostas estruturadas para atender essa questão nesse momento no nosso estado. E a gente vai estar olhando para isso enquanto o nosso mundo de esportes e atividades ao ar livre. Também, o conteúdo que nós temos na disciplina é o de educação ambiental, ao ar livre. É a área da educação ambiental, muito próxima ao universo de práticas de aventura, de esportes, do cotidiano, eu diria, bem recorrente da atuação profissional da nossa área da educação física. E aqui a gente vai estar tratando, em especial, de impactos ambientais, práticas de mínimo impacto, aspectos éticos e intervenções pedagógicas. Também teremos uma atenção enquanto questões ligadas ao aspecto, conteúdo de liderança nessas atividades. Como se dá eu estar liderando um grupo, como ocorre eu estar sendo liderado por algum dos integrantes desse grupo. Quais são os estilos de liderança e quais são os papéis. Ok? Também estaremos, enquanto conteúdo, buscando nos aproximar de questões, de aspectos conceituais da educação experiencial e da educação ao ar livre. Novamente, são temas bem recorrentes na literatura internacional. Nos últimos anos, no Brasil, têm se tornado um pouco mais presentes, mas que, de fato, quando se fala em educação experiencial e educação ao ar livre, são duas áreas que possuem similaridades
e que são de grande relevância quando a gente busca, por exemplo, desenvolver uma aula de surf, quando a gente busca desenvolver uma aula de skate no ambiente escolar, quando eu quero com os meus alunos, lá do meu espaço fitness, e no final de semana curtir umas trilhas de mountain bike lá na serra. Essas duas áreas, elas são bem importantes nesse sentido. Também teremos, enquanto conteúdo, a ideia de atividades experienciais envolvendo esses esportes, sem sombra de dúvidas, práticas com essas atividades. Também, enquanto conteúdo, a nossa atenção vai estar bem relacionada à questão de espaços, os locais de prática desses esportes. A gente pode falar de surf pensando lá no Havaí, mas sem sombra de dúvidas, o surf está muito presente no nosso litoral. Assim como aulas de surf pode acontecer dentro de uma piscina. A gente consegue desenvolvimento de técnicas. Se a gente for pensar questões básicas do aprendizado do surf, esse aprendizado ele pode ocorrer em diferentes ambientes, não única e exclusivamente no mar. E por fim, pessoal, a ideia de desenvolvimento de propostas. Antes, quando estávamos trazendo esse aspecto, né, esse é um dos pontos muito importantes para a nossa disciplina, que é trazer, enquanto desafio também, a questão de, ok, como eu posso pensar uma prática? Como eu posso levar esse conteúdo para um mundo aplicável, bem relacionado à área da nossa educação física? Para tanto, pessoal, para atender, então, ementa, atender objetivos e conteúdo programático, como que a disciplina vai ser desenvolvida? Os procedimentos metodológicos, então. A proposta metodológica da disciplina, ela busca desenvolver, a partir de modelos pedagógicos inovadores, competências alinhadas às novas demandas do mercado de trabalho, formando um profissional capaz de enfrentar as necessidades de uma sociedade um tanto complexa. O estudante é colocado diante de desafios e resolução de problemas a partir de metodologias ativas, que contribuem para impulsionar as competências desejadas, conduzindo-os a experimentar novas possibilidades de exercitar e construir seus conhecimentos. E a gente pode trazer enquanto exemplos, né? A gente tem uma abordagem teórica e prática, a gente vai buscar sempre ter um espaço em que todas as aulas expositivas tenham um caráter dialogado, sempre a aula expositiva ela é dialogada, é conversada, bastante espaço para a realização de pesquisas, a realização de leituras, resenhas, seminários, também atividades que deverão ser realizadas individualmente e em grupos, e claro, a ideia de práticas, de atividades experienciais focadas nesses esportes. Ou seja, a gente vai buscar, ao longo do semestre, usar diferentes ferramentas metodológicas para ter o melhor andamento das nossas aulas. Nossas aulas que também vão contar com um processo avaliativo, tá? Conforme está descrito aqui nos procedimentos de avaliação. Nós teremos na nossa disciplina 3 tarefas avaliativas, tá? A tarefa avaliativa 1, ou TA1, ela vai focar sobre o conteúdo de gestão de riscos. 10 pontos. Ok. A tarefa avaliativa 2, ela vai focar sobre a educação ambiental ao ar livre. TA2, e ela tem valor de 10 pontos também. E a tarefa avaliativa 3, ou TA3, ela vai buscar abrir espaço para o desenvolvimento de uma proposta de esportes e atividades ao ar livre. Também vale 10 pontos. O que é importante aqui? Para a gente já ir pegando um ponto da nossa disciplina, tá? São 3 atividades avaliativas distribuídas ao longo do semestre. E nesse sentido, conforme os critérios aqui embaixo expostos, a gente pode então também conferir que, vamos lá, a atividade avaliativa 1, TA1, essa é uma tarefa avaliativa em grupo, isso é bem importante, em que deverão ser produzidos uma resenha sobre um artigo científico a ser definido e um processo de gestão de riscos em esportes e atividades ao ar livre. Essa primeira tarefa, então, em grupos, vocês terão essas atividades a serem realizadas. Em seguida, a gente vai estar olhando no cronograma quando que isso está espalhado ao longo do semestre.
A tarefa avaliativa 2, por sua vez, ela é individual, tá? E aqui, o que deverá ser produzido será uma resenha sobre o artigo a ser definido e um relato sobre os princípios de não deixe rastro, que é um conteúdo que a gente vai desenvolver durante o semestre como um todo. E, por fim, a terceira tarefa avaliativa, ela novamente é em grupo, né? E aqui deverão, então, ser produzidos uma proposta de esportes e atividades ao ar livre, contendo a descrição detalhada sobre a modalidade escolhida, objetivos propostos, local de desenvolvimento, uma proposta de gestão de riscos e de que forma, de que maneira propor uma abordagem de educação ambiental para essa ideia, essa proposta de esportes. Enfim, os procedimentos avaliativos da disciplina, eles estão, então, enquanto duas atividades em grupo, uma atividade individualizada, eles estão relacionados ao desenvolvimento de conteúdos teóricos e práticos ao longo do semestre e por meio de diferentes maneiras. A gente vai estar utilizando produção de resenhas, a gente vai estar utilizando a produção de um processo de gestão, um relato em relação ao tema dos princípios gerais de rastro e, por fim, o desenvolvimento de uma proposta sobre esses esportes. Ainda sobre as avaliações, como se dá o cálculo de grau? Cada atividade vale 10 pontos, dessa maneira a gente tem uma abordagem bem simples para o cálculo de grau, ou G1. Atividade avaliativa 1, mais atividade avaliativa 2, mais atividade avaliativa 3, dividido por 3. Né? O que a gente tem enquanto estrutura clássica da nossa universidade é que a média, sim, segue 7, né? E que para a realização de G2, o mínimo são 5. A nota mínima para isso, né? Vamos lá. E aliás, desculpa, e o G2 é no mínimo 5. Para poder realizar o G2, a nota mínima é 4. E também temos essa questão de frequência, ela não pode ser inferior a 75% ao longo do semestre. Mas, enfim, a nossa abordagem avaliativa no semestre, a nossa disciplina, ela então vai abrir espaço para trabalhos um individual e 2 em grupo. Enquanto bibliografia, pessoal, nós temos obras, todas disponíveis na biblioteca, várias disponíveis de maneira digital, tá? A primeira é um livro que eu produzi junto com outros colegas e que foca em esportes, em especial aqueles realizados na água, tá? Vela, canoagem e remo, e que também traz uma atenção a essas questões de segurança e meio ambiente. O segundo trabalho, a segunda obra que a gente tem aqui é um livro sobre educação ambiental. E a terceira obra, tá? É uma obra lançada alguns anos atrás também, em que um dos capítulos trata especificamente dessas atividades, práticas corporais de aventura. Capítulo esse que eu pude produzir com outros 2 colegas. Enquanto bibliografia complementar, aqui nós temos também espaço para obras em inglês, tá? Essa primeira aqui é uma das obras mais utilizadas no mundo, enquanto Risk Management, gestão de riscos, segurança em atividades ao ar livre. Também temos uma obra nossa aqui de Porto Alegre, que é o Atlas Ambiental, que o professor Roaldo, ainda em 1998, ele lançou e teve novas edições, e que é um material muito bárbaro e que traz muita informação bem importante para pensarmos na cidade de Porto Alegre, características de espaços para a prática dessas atividades. Essa obra seguinte, Safety, Risk and Adventure in Outdoor Activities, essa obra aqui do Bob Barton, ela é uma das referências usadas no mundo como um todo, enquanto segurança nessas atividades. Assim como essa obra também aqui, do Dixon e da Gray. Ela também olha para a ideia de segurança nessas práticas. E, por fim, a gente tem essa obra, esse livro, que também tem formato digital, que é produzido por 2 professores de educação física, o Jeff Stephen e o Dean Steele, norte-americanos, e esse livro ele é muito bem organizado e ele tem toda uma atenção enquanto diferentes práticas, enquanto diferentes esportes, e isso
trazendo grande atenção enquanto espaço escolar. Nesse livro tem toda uma organização enquanto pensar uma aula, por exemplo, de escalada, olhando para a gurizada na escola, mas também ele traz a atenção enquanto pensar uma aula de canoagem, com relação à escola ou com relação ao público em geral. Enfim, são 3 obras a nossa bibliografia básica e são 5 obras enquanto a nossa bibliografia complementar. Pessoal, em relação a essa questão assim de organização da disciplina, ementa, objetivos, conteúdo e a abordagem essa avaliativa. Dúvidas? Algo que eu possa tentar aí contribuir? Tudo tranquilo? Tenho uma. Maravilha. Vai lá então. Ok. Eu pratiquei parkour um tempo e ele é um esporte, de certa forma, de aventura, né? Por ele ser mais urbano, assim, a gente poderia estar trazendo a prática dele ou é mais restrito a esporte de natureza? Legal. Olha só, brigadão por estares apresentando essa questão e ela é bem legal. Ela se relaciona, inclusive, com o título da disciplina, tá? Ao usarmos a nomenclatura esportes e atividades ao ar livre, a gente tem aqui uma possibilidade de ir além daquilo do tipo aventura na natureza. A gente pode trazer a aventura no meio urbano. A gente pode trazer práticas que ocorrem, práticas físicas que ocorrem em espaços ao ar livre. Parkour é um baita de um exemplo, tá? Nós, Brasil, temos, ao longo dos últimos 30 anos, professores que se dedicam, e muito, a encontrar um nome para essas atividades. Na nossa disciplina, claro, compreendendo isso, mas dando atenção ao mundo, no nosso mundo de atuação profissional da educação física. A gente acabou deixando mais aberto. Então, a gente vai ter a atenção enquanto pensar surf, a gente vai ter a atenção enquanto pensar mountain bike lá na Serra, mas também mountain bike nos morros em Porto Alegre e também ciclismo em ciclovias em Porto Alegre. Vai se abrir espaço para pensar, por que não? Skate de montanha, mountain board, mas também skate lá no Marinha. E se a gente for trazer para o parkour, a gente pode pensar muitas questões, indo da escola, passando para o treinamento de atletas, indo para a iniciação, como poderia se dar a iniciação, e também chegando num ponto que eu vejo como muito importante também, que é aquele enquanto relações com a educação física. Pensar, por exemplo, parkour e as relações que já existem com a ginástica olímpica, a gente pode trazer relações, quem sabe, com o judô, afinal, alguns componentes, motores, inclusive, eles podem ter similaridade. Enfim, sim, a gente tem uma possibilidade bem ampla de pensar atividades. Semestre passado, foram 2 grupos na turma da noite e um grupo na turma da manhã, que olharam, e de forma bárbara, para o yoga, pensando em parques e praças de Porto Alegre. Sim, é uma atividade física que ocorre em espaços ao ar livre, né? E, inclusive, um dos grupos da noite trouxe atenção para a ideia de yoga realizada em cima de pranchas de stand-up paddle, que é uma atividade que pode acontecer numa piscina, pode acontecer no Lago Guaíba, por exemplo. Mas, enfim, a gente tem, assim, um aspecto bem amplo e é legal. Essas tuas experiências dá para, se tu quiseres, ao longo do semestre, explorar isso, tanto enquanto os trabalhos que a gente vai desenvolver, e vão ser vários exercícios de fixação, hoje já começando com um deles. Não digo tarefas que valem nota, mas aquelas tarefas que contribuem para o desenvolvimento dos conteúdos. E vocês vão ter liberdade, o semestre como um todo, para buscar, olhar, buscar, colocar atenção, o foco naquelas práticas que têm mais interesse, o que vocês já fizeram antes, ou que vocês gostariam um dia de fazer. Tentando trazer atenção, se eu quiser passar meu semestre olhando para o parkour, eu vou poder. Se eu quiser passar o meu semestre inteiro olhando para o roller, eu vou poder olhar para roller. Se eu quiser o semestre inteiro pensar skate, vai ser skate. Tá, mas eu adoro escalada, vai ser escalada. Ah, eu adoro mochila nas costas e passar alguns dias caminhando no meio do mato, vai ser backpacking, sem problema. A ideia é abrir espaço
para vocês explorarem aquilo que tem maior significado, maior relevância na jornada de vocês. Respondo? Olhando para essa foto aqui do Maurício dando uma banda de skate, exatamente nesse sentido que a gente também tem o nosso semestre se organizando, se estruturando. Dúvidas aí, pessoal? De boa? Ei, professor, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida em relação a, sempre na faculdade essa disciplina ela é comentada, né? Pô, tem as saídas de campo, tem os passeios, não sei o que e tudo mais. A gente agora está num período de bandeira preta, né? Teoricamente a gente só tem a atividade à distância. Tem a possibilidade de quando mudar essa bandeira a gente fazer essas saídas de campo, enfim, como é que vai funcionar essa questão aí? Show. Baita ponto, Lucas. E é uma das questões principais para hoje, para a semana que vem. A gente vai ter o semestre em todo, ele vai ser desenvolvido de maneira dinâmica, né? A ideia, a gestão de riscos, que é um dos nossos conteúdos, ela tem esse caráter. Por exemplo, eu vou andar de bicicleta. Toda vez que eu vou andar de bicicleta, eu tenho que conferir se os meus pneus estão cheios, se os meus freios estão funcionando, se as luzinhas estão com a bateria cheia. Não dá para eu pensar assim, ó, eu enchi o pneu na minha bike 1 ano atrás, continua bom. Não, eu sempre tenho que estar olhando. Igual para a hora que eu estiver praticando ciclismo. Se eu vou num horário que tem muita gente, agora com pandemia, como é que fica? Ou eu vou andar num trânsito pesado, como é que é? A minha, abre aspas, segurança, ela sempre tem que estar sendo pensada e adaptada. Gestão de riscos é um processo dinâmico. E a pandemia, sem sombra de dúvidas, está nos mostrando no nosso cotidiano que pensar em segurança é algo dinâmico, nunca é estático. Não é algo do tipo, estamos assim e é desse jeito o resto da vida. Vai ter momentos em que as situações vão estar mudando, né? Nesse sentido, algo que é bem, para nós, Rio Grande do Sul, simples, são as cores das bandeiras, né? E essas cores das bandeiras, elas nos trazem restrições. Essas restrições, e pessoal, são assim, a gente está no momento, a gente vai conversar horrores sobre isso no semestre, é um dos nossos conteúdos, então fica bem fácil, inclusive buscar, da minha parte, isso eu acho que é um dos meus compromissos, buscar contribuir para que vocês também tenham uma condição de estar indo para a rua, seja pensar esses esportes, mas ir para o super, por exemplo, e fazer isso da maneira mais adequada enquanto pandemia. E assim, a gente pode ter mudanças. No nosso semestre, em especial, essas mudanças estão bastante amarradas à pandemia. O que a gente tem? Em seguida, a gente já está pegando o nosso cronograma. O início do cronograma do nosso semestre, ele é teórico. A gente vai buscar, então, o desenvolvimento das questões teóricas, algumas, de início. Para então, a gente abrir espaço para as atividades, essas de campo, que vão acontecer em espaços, esse é o nosso plano aqui em Porto Alegre. Para a gente poder fazer uma atividade de campo, a gente tem que ter a liberação, lógico, desses aspectos enquanto Estado e decretos, né? O que nós temos montado? Nesse momento em que a gente, de fato, está com uma condição impeditiva, a gente tem planejado atividades teóricas. O que se espera é que, com o passar das semanas, eu imagino indo para abril, para maio, essa situação comece a alterar, a gente comece a ficar vou dizer assim, num ambiente mais tranquilo, em que menos vidas estejam sendo perdidas, e nesse ambiente mais tranquilo também a gente vai ter a organização enquanto decreto, que é a autorização para a gente fazer práticas. A ideia, então, sim, para o nosso semestre, é a gente manter a estrutura da disciplina teórica e prática. Estamos à dependência do andar da pandemia, sim, isso está acima da gente, mas o que a gente quer é realizar teoria junto com a prática. E isso de diferentes formas, de diferentes maneiras. Tentar dizer assim, tá, mas a gente sabe se em abril nós estamos com um cronograma, em seguida pipocando ele aqui na tela, e ele já está inclusive disponível no Moodle, assim como aquele plano da disciplina já está também disponível. Mas assim, a gente vai buscar seguir ele. Pode acontecer algumas situações ao longo do semestre, a gente não tem como saber. De novo, a gente vai ter esse olhar dinâmico e estaremos nos adaptando.
A universidade está usando o termo flexibilidade. Inclusive, ontem, um vídeo, acho que foi enviado a todos nós, né? Ele tem bastante atenção enquanto a palavra segurança e a palavra flexibilidade, pois a pandemia ela acaba demandando isso de todos nós, né? Vou tentar pegar agora o cronograma para dar uma atenção a mais para esse aspecto que tu trouxeste, que sim, imagino que seja uma dúvida e que pode estar presente, tá, pessoal? Imagino que estará presente em todas as aulas teórico-práticas no semestre. Posso falar de uma outra que eu vou estar trabalhando junto com o professor Fábio, que é tópicos especiais, que também olha para esportes. E essa disciplina, da mesma maneira, ela também, assim como qualquer outra teórico-prática, também está na dependência da pandemia. Essa esperança aí de que, de fato, as medidas restritivas, de fato, o comportamento da população se altere. Afinal, essa doença, esse coronavírus, então, ele não vem de um pássaro, não vem de uma planta, não vem de um animal, ele vem do ser humano. E ele vem do ser humano quando ele não segue aquilo que é o já conhecido. A questão de estar distante, a questão de estar usando máscara de forma correta, e máscara é eficiente, tá, pessoal? Todos esses detalhes que a gente tem e tá na mídia. E para nós, no meio acadêmico, num curso de ciências da saúde, poxa, é algo que precisa ser excelência para nós. A educação física bate no peito e se orgulha dizendo: nós somos profissionais da área das ciências da saúde. E somos. Aliás, a gente até pode pensar, entre tantos profissionais, nós somos os que mais olham para a saúde e não para questão de doença. A gente olha para a pessoa saudável e tenta dar um empurrão a mais para ela continuar a ser saudável. E dessa maneira a gente tem uma baita responsabilidade, e inclusive nesse momento de pandemia, para a gente pensar. Mas enfim, estou pipocando agora aqui na tela o nosso cronograma, que se junta a esse aspecto de como está organizado o semestre. Um minutinho. Pessoal, o nosso cronograma, então, ele está organizado em colunas, aula, datas, atividades principais, local, de que maneira é essa aula e a relação com atividades avaliativas. As apresentações, quando elas serão apresentadas no Moodle e quando elas deverão ser entregues, tá? O que a gente tem aqui que fica, eu vou dizer assim, muito importante, é bem importante que a gente olhe para isso juntos, tá? A gente tem toda a nossa organização do semestre, e de novo, em relação às questões de atividades de campo, inclusive algumas delas, elas estão organizadas para sábado de manhã, quando a gente tem uma organização de uma atividade que demanda mais tempo, esta gera a necessidade de ser feita num horário extra, tá? Característica dessa disciplina um tanto diferente, mas enfim, a gente tem, pessoal, hoje, dia 4, apresentações da disciplina e um olhar inicial sobre esses esportes. É uma aula de caráter de local, então ela é domiciliar, ela ocorre de maneira síncrona e assíncrona. Ela é teórica e tem 3 horas de duração. Hoje não tem nada de relação com tarefa avaliativa, tá? Mas assim, essa aula dessa semana, ela se soma à aula da semana que vem, que vai dar sequência a essa conversa, que também é domiciliar, também é remota e síncrona, ela é também teórica, e assim a gente vai, tá, pessoal? A gente tem uns conteúdos sendo desenvolvidos, e eu queria chamar a atenção aqui para esse ponto que a gente estava conversando agora. A gente tem a nossa primeira atividade de campo, tá? Ela está enquanto cronograma no dia 8 de abril, é daqui... Então temos praticamente 5 semanas aqui, tá? E essa atividade, ela não vai ser realizada, então, na universidade, ela vai ser realizada em local a definir, tá? É bem provável que seja na zona sul de Porto Alegre, em especial no bairro Ipanema, tá? Que é um local que tem uma condição bem propícia para a gente desenvolver essa ideia de gestão de riscos na pandemia, tá? A nossa primeira atividade de campo, ela vai, então, acontecer no dia 8.
Também nesse dia, se a gente for olhar para o nosso cronograma, a gente vai ter a apresentação. Nesse dia aqui, no Moodle, vai aparecer a tarefa avaliativa 1. Tá? Ela vai estar, então, digamos assim, sendo descrita. Atividade avaliativa 1, que vai ser apresentada no dia 8 e que ela vai, então, ter como prazo máximo de entrega o dia 29. São 3 semanas para estar realizando isso. Enfim, nosso semestre, então, ele vai caminhando dessa maneira. Uma atividade de campo no dia 8, depois a gente vai ter aula teórica no dia 15, depois a gente vai ter uma atividade de campo no dia 22, TDS, que são aquelas, é aquela aula, é aquele trabalho que vocês fazem de maneira individualizada, independente, a utilização de parte da carga da disciplina para a realização de tarefas, no caso aqui, vocês têm 2 horas de TDE para a realização dessa primeira tarefa avaliativa, tá? E o semestre como um todo, ele vai caminhando desse jeito. O que eu gostaria de chamar a atenção, também no nosso cronograma. Em algumas datas, 6 de maio, 13 de maio, 27 de maio e 24 de junho, nós não teremos aula, tá? Como que se dá isso, então? No dia 6 de maio, que é uma quinta-feira, a gente não tem aula, pois no sábado, no dia 8, a gente vai ter uma atividade de campo. Então, essa aqui é a primeira atividade de campo que ocorre em horário extra, e isso também se dá aqui no dia 27 de maio, que é uma quinta-feira, porém a atividade de campo ela está organizada para o dia 29, é um sábado. Essas 2 atividades de campo nos sábados, elas estão assim organizadas, afinal de contas são aulas em que o tempo de realização ele vai além das 3 horas. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui? A gente tem aqui posto 6 horas para a atividade lá de campo no dia 8 de maio, e a gente também tem 6 horas para a atividade que vai acontecer no dia 29 de maio. Tentando, sim, colocar de maneira mais simples. Essa aula vai iniciar em torno das 8 horas, um pouco antes, e ela vai se estender além das 11. Por isso que não tem como ser realizado nas quintas-feiras. E também os espaços que a gente utiliza, eles são propícios para isso aos sábados. Enfim, o nosso semestre como um todo, então, ele está dessa maneira organizado, indo lá para o final, no dia 1º de julho, quando a gente tem a apresentação, a discussão dos trabalhos finais, o encerramento da disciplina, né? Partindo, então, eu diria de fato, para o fim, com a data do dia 8, focada na substituição, PS, e lá em 15 de julho, espero que não seja necessário, a nossa G2, que ninguém precise entrar nessa, né? Mas, enfim, enquanto cronograma, pessoal, dúvidas? O que eu posso ajudar enquanto a gente está olhando junto para ele aqui? Esse cronograma, então, ele está disponível no Moodle de 2 maneiras. Tem uma imagem dele, é o primeiro bloquinho do nosso Moodle, tem uma imagem, e vocês também têm acesso a ele enquanto um arquivo. Sugiro fortemente que deem uma olhada com calma, tá? Vai facilitar bastante o andamento do semestre se vocês estiverem em boa sintonia com esse nosso cronograma. E um ponto, claro, pegando o embalo antes, quando o Lucas perguntou. Sim, todos estamos torcendo para que essa pandemia seja menos grave. Em todos os sentidos. Vida, economia e, claro, nós, acadêmicos, para que a gente consiga, sem sombra de dúvidas, seguir exatamente o que a gente tem inicialmente pensado, tá, ao longo do semestre. Que eu acredito que a gente consiga, ao longo da semana, sim, ter esse arrefecimento, essa redução do risco. Afinal, a bandeira preta, ela busca nos trazer a atenção enquanto mais alto nível de risco, que é o que a gente tem nesse momento sobre essa pandemia.
Algum ponto aí do nosso cronograma, galera? O cronograma que é um pouco diferente. Ele tem essa estrutura, tem dia que a gente não vai ter aula, que vai ter aula. Essa ideia toda de uma disciplina que é diferente, sim. Ela busca levar o nosso grupo a pensar como é o mundo de trabalho, literalmente. Como é que é numa praça, como é que é na orla, como é que é no morro aqui de Porto Alegre, para em cima dessas atividades a gente olhar um pouco mais para esse mundo e pensar, ok, como se dá, como ocorre, quais são os componentes principais. E para tanto a gente precisa sim ir a campo. Tudo bem? Se está bem. Acabei de falar do nosso Moodle, tá, pessoal? Sugiro também a todos, deem uma boa olhada lá no nosso Moodle. O Moodle da disciplina, assim como, se não todas, a maior parte das disciplinas do nosso curso, ele está organizado em bloquinhos. Teremos sempre, tá, os bloquinhos estruturados de modo que para cada aula um novo bloquinho seja, digamos assim, seja proposto. A gente tem nesse momento aquele bloquinho inicial com informações da disciplina, o plano e o cronograma. A gente tem um bloquinho com a aula de hoje, vai ser sempre desse jeito. No bloquinho vai ter o espaço para o link do Zoom, o ID e a senha, tudo bem? E materiais embaixo. Materiais relacionados à aula, como a apresentação PowerPoint, que a gente vai estar vendo em seguida, ele já está disponível no Moodle, tá? E assim como tarefas assíncronas. Em seguida, eu vou também estar liberando o linkzinho da atividade que a gente vai ter sendo apresentada hoje para ser feita em grupos até na quarta-feira da semana que vem. Essa estrutura ela vai se manter igual o semestre como um todo para facilitar a nossa caminhada. Moodle, ele tem que facilitar, ele não tem que tornar mais complexo, ele tem que ser simples sempre, para que a gente olhe para aquilo e de barbada a gente já consiga entender onde é que a gente está indo. Para as próximas semanas, novos bloquinhos irão aparecer, certo? Sempre com essa estrutura para facilitar o nosso andamento. Assim como também a gente vai ter bloquinhos destinados às futuras saídas de campo, assim como também aparecerão bloquinhos das atividades avaliativas. Chamo atenção para o último bloquinho que está aparecendo já nesse momento, que é um bloquinho com materiais, com referências, materiais de estudo, tá? Ali tem uma quantidade interessante de artigos, uma quantidade interessante de capítulos de livros, também tem link para minha tese, minha dissertação, que abordam essas questões. Eu tenho produzido bastante. Ano passado foram 4 trabalhos que tratam de questões ligadas ao que a gente está conversando aqui. E todos esses materiais estão disponíveis em formato PDF, tem seus links ali para que vocês possam também ir olhando. Fica a sugestão, aqueles momentos em que eu busque uma ampliação do meu conhecimento, um aprofundamento à área, esses materiais eles são de fácil acesso e têm diferentes formatos, tá? Eles trazem diferentes maneiras de explorar esse universo dos esportes, dessas atividades ao ar livre. Baita sugestão, baita dica, dá uma olhadinha nisso. Enfim, enquanto estrutura da nossa disciplina e enquanto cronograma, esse olhar inicial, assim, esse nosso bom dia, que seria aquele bate-papo legal em sala de aula, que agora ficou em sala de aula via Zoom, tudo bem? O quanto eu curtiria estar em sala de aula não tem como mensurar, imagino que talvez todos nós, porém estamos assim, vivendo e fazendo muito, e buscando fazer o melhor. Eu vejo que nós, PUC, pessoal, ao conversar com outros professores, a gente PUC está aí muito bem. E é para ficar muito feliz, eu digo isso, sabendo do trabalho que todos nós temos. Do lado dos profs, pessoal, dá muito mais trabalho estruturar disciplinas híbridas. Sabemos que do lado de vocês também dá um trabalhão. Mas o que eu queria trazer eu vejo isso como um êxito nosso. A gente está conseguindo dar sequência, construindo conhecimento, experiências, competências, preservando a vida ao máximo. Em outras instituições, isso não tem acontecido assim. São tantas as universidades que se mantêm de modo unicamente online, às vezes com atividades online sem qualidade. Quando a gente vai para fora do Brasil, exemplo, os Estados Unidos, ele pode ser usado de forma positiva e negativa enquanto pandemia.
Tem universidades lá em que as atividades práticas elas estão acontecendo de forma um tanto desestruturada. E é um tanto recorrente casos, inclusive, de fatalidade de estudantes, professores e funcionários devido à pandemia. Então, assim, eu vejo que a universidade está conseguindo esse nosso caráter híbrido. O semestre passado foi exatamente nesse sentido, né? Olhar para essa pandemia e fazer o melhor. Esforço coletivo, esforço conjunto. Se pegar, por exemplo, a formatura que a gente teve agora aí, para alguns dias, mesmo à distância, mesmo distante, o quão emocionante, o quão importante, o quão impactante poder conversar antes estudantes, agora colegas de profissão. Poxa, é um momento em que todos estamos nos esforçando, mas que sem sombra de dúvidas a gente consegue. Na nossa universidade a gente tem conseguido isso de maneira excelente, de excelência, né? Faz isso de forma muito adequada. Enfim, disciplina, pensando pontos, surgindo dúvidas, basta perguntar que a gente retorna para qualquer um desses aspectos aí, tá? O que a gente tem, então, agora, além dessa introdução, dessa apresentação da disciplina, é olhar um pouquinho para o conteúdo. A ideia agora é pegar, então, algumas lâminas que eu organizei aqui, que estão, então, disponíveis no Moodle, para a gente trazer a nossa atenção e também já apresentar um pouquinho daquilo que a gente vai querer olhar, o que a gente vai buscar nesse nosso semestre enquanto esses esportes, essas atividades. Estou compartilhando minha tela aqui agora, galera, para uma apresentação PowerPoint. Ok. E aqui vamos nós, tá? Agora, a ideia é exatamente isso. Essa imagem aqui, pessoal, isso aqui é de um acampamento na região sul do Lago Guaíba. Isso já pertence ao município de Itapuã, tá? À esquerda ali é o Parque Estadual de Itapuã. Isso é o entardecer clássico que a gente tem quando tá dando uma banda de caiaque dentro do Guaíba. É isso que a gente curte, é isso que a gente tem, é esse visual. Essa foto, para mim, ela tem tudo a ver com a ideia de pensar esses esportes, pensar essas atividades ao ar livre, em especial trazendo atenção para aquilo que está pertinho da gente. A gente poderia pegar uma imagem lá da Nova Zelândia, mas tanto lá quanto aqui se utiliza embarcações, remos, coletes, se pratica canoagem. Ou seja, olhar para pertinho, esse é um ponto muito importante. E essa ideia de aspectos introdutórios, ela vai nos levar a pensar enquanto 1, características, 2, expressividade dessas atividades, 3, interesse e potencialidades, 4, competências, 5, possibilidades, e tentando trazer algumas considerações nessa conversa de hoje. Quando a gente traz a ideia de características, pessoal, esses são alguns dos nomes. A gente pode encontrar na internet. Novos esportes, esportes californianos, esportes tecnológicos, esportes deslizantes, esportes fã da natureza, selvagens, tecnoecológicos, esportes radicais, de risco, de deslize, de imersão, esportes outdoor, de voo de exploração e em liberdade. Às vezes, esses nomes são usados com contextos um pouquinho diferentes, mas tantas vezes, eu diria, para a massa da população, eles são utilizados, inclusive, como sinônimos. E se a gente tentar olhar para a ideia assim, de nomenclaturas, a gente também consegue pegar algumas a mais, tá? Essas 3 primeiras, Outdoor Adventure, Recreation e Activities, são as maneiras mais usadas no mundo. Se a gente for buscar em inglês, esportes de aventura, Adventure Sports, até eu vou encontrar alguma coisa. Mas a forma que é usada, vou dizer assim, e muito no mundo como um todo, esse Outdoor Adventure é bastante utilizado na Inglaterra, Nova Zelândia. Outdoor Recreation é a forma mais usada na Nova Zelândia e Outdoor Activities é a forma mais usada no mundo como um todo, é a principal maneira de chamar essas atividades enquanto América do Norte. Também a gente pode ter, e é presente no Brasil, a ideia de atividades físicas de aventura.
Também existe o termo que foi forjado lá na Espanha, na década de 90 ainda, atividades físicas de aventura na natureza. E nos últimos anos, a educação física no Brasil tem proposto bastante. Alguns professores que trouxeram essa ideia de chamar de práticas corporais de aventura, ou práticas corporais de aventura na natureza. É legal a gente olhar assim de início para essa característica. Nós, Brasil, tantas vezes um praticante de skate numa foto, ele pode ter a ideia associada daquela imagem a algo que se chama prática corporal de aventura, ou algo que se chama esporte de risco, ou algo que se chama esporte radical. Tem uma discussão e na internet, assim, isso aparece bastante. Essa é uma característica bem nossa, Brasil. E ao pensar nossa, Brasil, fora, essas atividades começaram a se tornar mais presentes no mundo em 1850, mais ou menos. Por aí é o início da canoagem na Inglaterra, por exemplo. É quando a escalada na França começou a se tornar mais presente. Brasil, 1970. Rio Grande do Sul, 1990. Tá? E enquanto características, a gente pode pegar a palavra expansão, sem sombra de dúvidas. Praticantes interessados. A gente tem, em países em que se analisa isso de forma estatística, Estados Unidos é um baita exemplo, expansão ao longo dos anos de tanto de quem pratica como de quem tem interesse. E eu diria mais, essa expansão, enquanto pandemia, e em seguida a gente vai conversar mais sobre isso. Ano passado, os Estados Unidos teve um boom. Essa imagem aqui à direita, tá, pessoal? Isso aí é um parque na Califórnia, na região da Sierra Nevada, é o Parque de Yosemite, tá? Aquele negocinho de pedra lá, aquilo lá, o Lambert Dome, que é uma formação rochosa que tu pode subir ela por trilha ou subir escalando em mais de um dia. Esse parque, por exemplo, ele teve ano passado uma visitação enorme. Mesmo buscando ter restrições, o interesse da população deles por espaços ao ar livre para a prática dessas atividades cresceu demais, pois se sabe muito bem que temos um nível maior de segurança quando a gente está em espaços abertos e quando a gente está em espaços fechados, ao se tratar de pandemia. Em seguida a gente vai conversar mais sobre isso também. Mas vamos lá. Características. Contato com a natureza, sem sombra de dúvidas. Não são todas as atividades e não é sempre do mesmo jeito. Mas o contato com a natureza é uma característica. Potencialidades. Antes eu estava trazendo essa ideia. Possíveis benefícios, sem sombra de dúvidas. Melhoria indicadores de saúde, está aí um deles. Outra característica, a utilização de forças da natureza. Por exemplo, surf está muito relacionado à gravidade, que faz a onda estourar, assim como velejar está muito relacionado ao vento. Também a gente tem, e esse trio aqui, ó, satisfação, emoção e diversão, pessoal, é o trio mais recorrente quando se vende esporte e aventura. É legal, é hang loose, é curtição. Sim, é um conjunto de características, tá? São só essas? Não. São importantes? Também são importantes. Agora, se eu fosse tentar trazer as características mais importantes, em especial para a educação física, que busca atuar de maneira ética, fazer o correto, sim, ter bem claro que existem riscos subjetivos e reais nas práticas. Risco subjetivo é o medo que eu tenho, é a sensação de que algo é perigoso, não necessariamente sendo. E o risco real é aquilo que de fato existe. Tá? E essa compreensão, admitir, ter de fato bem firme, tá? A compreensão de que isso existe é essencial, ainda mais para a educação física. Algumas características. Vamos lá. Tá, essas atividades, elas acontecem com vários fins. Pode ser fim recreativo. Sair para curtir uma trilha lá na zona sul de Porto Alegre. Pode ter caráter turístico.
Fazer uma trilha num cânion junto a uma empresa de turismo. Pode ser. Pode ter caráter educacional. Um projeto de inclusão social que pega a meninada, às vezes em situação de risco, e abre espaço para eles praticarem vela, escalada, trilha, mountain bike, o que for. Também a finalidade ela pode estar ligada a questões terapêuticas. Pessoas com deficiência. No mundo como um todo, muito se utiliza essas atividades, esses esportes com um fim terapêutico. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem experiências acontecendo. Bike tandem, bicicleta com 2 bancos, tá? Na frente vai um ciclista, atrás vai outro, e atrás é a pessoa com deficiência visual. Assim como a gente tem aqui em Porto Alegre, atividades de excelência envolvendo a vela com pessoas que andam, se deslocam de cadeira de rodas, cadeirantes. A ideia de paradesporto está bem presente. Só que vai além da ideia, quem sabe aquela clássica do paradesporto. Muitas vezes a ideia é a prática física como um elemento para trazer novas experiências para essas pessoas. A canoagem é usada no mundo como um todo como sendo uma atividade ao ar livre de excelência para as pessoas com deficiência, esses cadeirantes em especial. E também, claro, a gente tem as finalidades competitivas, não, nem um pouco menos importantes. E aqui a gente pode pegar, por exemplo, um evento competitivo de surf, uma regata ou competição de canoagem, de remo, de vela. A gente pode pegar um evento competitivo, trail running, corrida em trilha. Acontece no nosso Brasil como um todo, no nosso estado e aqui em Porto Alegre também. Finalidades são várias. Sugiro a atenção a esse ponto. Qual é melhor? Não existe finalidade melhor. O que existe são diferentes finalidades. Tá? E seguimos aqui, olhando um pouquinho mais, além de características, pensar essa questão de expressividade. Bora para esse mundo. A gente pode, pelo menos, de maneira simples, estruturar essas atividades enquanto práticas realizadas na terra, na água, em altura. E se a gente vai olhar para a terra, aqui a gente tem, quem sabe, as mais tradicionais: hiking, trekking, trilha, caminhada em trilha, corrida em trilha, é a mais feita de todas. Assim como a gente tem o ciclismo e o mountain bike, essa imagem aí do nosso Guaíba, isso foi do outubro, setembro do ano passado, tá? Curtindo o Guaibão de manhã cedo. Assim como a gente tem a corrida de aventura, assim como a gente tem o trail running, que é a corrida de trilha, assim como existe o caving. Pô, senhor, o que é caving? Caving é a exploração de cavernas com intuito recreativo. São diferentes atividades, eu diria dezenas ou quem sabe centenas de atividades que acontecem na Terra. Se além da questão terra, a gente for olhar um pouquinho mais e pensar a altura, aqui a gente vai ter paraglider ou parapente, a gente tem paraquedismo, para alguns é o exemplo número 1, sempre que se fala nesses esportes. A gente também tem parasailing. Pessoal, parasailing é uma embarcação que puxa alguém que está preso a um paraquedas. Balonismo, como tradicionalmente a gente tem, historicamente, a gente tem envolvimento na cidade de Torres, que é um evento muito legal que acontece lá. E a escalada é um baita no exemplo para a gente pensar em atividades em altura. E mais, se a gente for olhar para a água, pegando por base essa imagem lá da Zona Sul, essa é uma prainha que fica na região de Belém Novo. A gente tem, enquanto atividades na água, o surf, um baita no exemplo, a vela, o kitesurf, o mergulho, e pegando essa imagem, a canoagem, aqui é um ponto para a gente pensar a questão da expressividade, pessoal. Quando a gente fala em canoagem, a gente tem canoagem recreativa, oceânica, rafting é uma modalidade da canoagem, SUP ou stand-up paddle é uma modalidade da canoagem, a canoagem inclusiva é uma modalidade, assim como canoa canadense também é uma modalidade. A canoagem em si, ela possui mais de 30, a última vez que levantei esse dado, eram 34 modalidades amarradas a ela, ou expressões ou variações. E aqui a gente consegue ter uma ideia bem simples da palavra expressividade. Tá?
dezenas, centenas de atividades e, às vezes, uma atividade, ela possui diferentes variações. O skate é um baita de um exemplo. A gente pode pensar skate street, a gente pode pensar a ideia de cruiser da bandinha, a gente pode pensar a ideia de mountain board, de descer lomba de grama com pneuzão, skate gigante. A gente pode pensar skate a vela, os diferentes tipos de vela que se utiliza no skate a vela. A gente pode pensar um skate a motor, de combustão ou elétrico. Enfim, temos dezenas e mais do que isso, acabam sendo centenas dessas atividades. E essa questão de especificidade, pessoal, ela nos leva também a pensar isso. Contextos. Muitas vezes essas atividades ocorrem de maneira independente. Tipo nós aqui, essa imagem aqui é de fevereiro do ano passado, num parque, no deserto, tá? Isso aqui no estado de Utah, tava frio pra caramba. Nesse dia aí, nesse horário, tava 6 graus negativos, tá? E o lugar é até bonito, é um parque de arcos, assim, um lugar muito diferente, um show. E às vezes essas atividades, elas ocorrem de maneira independente. Um grupo, uma pessoa, vai fazer essa atividade por conta. Mas elas também ocorrem enquanto contexto, enquanto aulas personalizadas. Eu dando uma aula individualizada para aquele aluno que quer desenvolver melhor suas técnicas naquele determinado esporte. Também ocorrem cursos de formação, um curso de vela, clássico, como acontece nas escolas aqui de Porto Alegre. Em clubes esportivos, sim. O Grêmio Náutico União tem uma estrutura inteira voltada ao remo, aliás, é o esporte que iniciou, responsável, quem sabe, pela formação do clube. Também, enquanto contexto, a gente pode trazer o turismo de aventura. Ainda, enquanto contexto, instituições de ensino. Nós estamos olhando nessa disciplina para esse mundo pelo olhar de uma instituição de ensino, assim como essas práticas também são exploradas em escolas, por exemplo. Também ocorrem em projetos de inclusão social, tá? Isso no Brasil como um todo é uma característica nossa. Projetos de inclusão social focados em skate, focados no surf, focados na canoagem, focados no ciclismo. E também tem um contexto utilitário, a gente não pode deixar de lado. Por exemplo, aquelas pessoas que utilizam embarcações a remo para pescar, utilizam embarcações a remo para se deslocar de um lado para o outro. Isso acontece bastante no nosso Guaíba, pessoal. Bem presente se for para o nosso Delta do Jacuí, a região das ilhas. Enfim, contextos são vários. Nos leva a pensar a ideia de interesse e potencialidades. Olha só, pessoal. Quando a gente traz a ideia de interesses e potencialidades, sem sombra de dúvidas, presença de desafios, estímulos e satisfação. A curtição, emoções, hang loose, é legal fazer. Isso é algo que, por demais, acaba ampliando o interesse da população. Também tem, e muito, a ideia de conhecer locais de grande beleza natural. O contato com a natureza. Para tantos, essa brincadeira de ficar aí passando de um lado para o outro. Essa foto aí é no Grand Canyon, tá? Galera, um lugar que é muito bonito de ir para um lado e para o outro, acaba sendo uma maneira muito forte de desenvolver esse interesse, de ampliar esse interesse. Então, vamos lá. Também a ideia de conviver com outros. Tá com a tua galera, a tua tribo, o convívio com demais indivíduos que têm objetivos partilhados. A gente gosta das mesmas coisas. A galera do surf. Nós 4 aí nessa imagem fazendo uma trilha. Também, pessoal, é bem presente enquanto interesse, enquanto motivação, a ideia de partilhar conhecimentos, habilidades e experiências. Aquele pai que surfa e que tem uma vontade enorme de viver o surf, e aí leva filho e leva amigo do filho, da filha, e pega aquela guriazinha desde pequeno, já começa a ensinar a surfar. Partilhar aquilo que sabe, partilhar aquilo que tem de enquanto habilidades e experiências. Para tantos, isso também é uma questão que desperta o interesse. E, pessoal, a gente tem que dar uma olhada para a nossa pandemia, que isso tem tudo a ver ao tratar esportes e atividades ao ar livre.
Esse gráfico aqui, ele é um infograma, aliás, ele é clássico, ele é do CDC norte-americano, similar ao Ministério da Saúde aqui do Brasil. A diferença principal é que o CDC ele tem reconhecimento internacional, é o Centers lá dele, que é utilizado como referência, como modelo para o mundo como um todo, tá? Enquanto o enfrentamento positivo da pandemia e outras tantas coisas. Mas o que a gente tem aqui é uma questão assim, bem simples. À esquerda, things that increase risk. O que tem aqui? O vermelhinho são coisas que deixam o risco maior. E o verdinho, coisas que deixam o risco menor. Então, é mais perigoso, como está à esquerda. No mask wear, não está com máscara no rosto, galera. Já está usando máscara, sim, é mais seguro. Ainda, um lugar cheio, crowded place, é bem diferente do lugar em que as pessoas estão. 6 pés, 1,80 m, 2 metros, que é o legal, uns dos outros. E ainda, tantas vezes, indoor space, locais fechados, no modo geral, são menos seguros que, como está aqui a setinha, galera, outdoor space, espaços ao ar livre. Essa compreensão simples que existe desde abril do ano passado, tá? E ela existe no mundo como um todo, ela é uma das responsáveis pela explosão que tivemos ano passado, em diferentes lugares. Nós, Brasil, a ampliação do interesse por atividades ao ar livre, ela começou no final de novembro até agora, para nós, Estado, quando a situação ficou desse jeito. Mas, em muito, a relação de lazer, de turismo, de curtição, ela focou muito mais no mundo como um todo, nós, Brasil, inclusive, em espaços desse tipo abertos do que em espaços fechados. Tá? A população, do modo geral, ela, devido à pandemia, tem preferido espaços ao ar livre do que espaços, por exemplo, curtir meu lazer em espaço aberto e curtir meu lazer em um shopping. Isso é algo que temos na Europa, temos na Ásia, América do Norte, a gente pode pensar aqui pertinho também. Mas vamos embora. Além de interesse, a palavra potencialidade, ou seja, aquilo que pode ter de benefício, aquilo que pode ser explorado. Isso aqui é uma galera fazendo atividade de trilha, e essa trilha aqui é no Morro da Tapera, que é um dos morros mais lindos de Porto Alegre, um dos visuais mais show que a gente tem, tá? Quando a gente pensa potencialidades ou benefícios, um deles, bem básico, são as questões pessoais. Benefício à minha saúde, à nossa saúde. Além do desenvolvimento de competências. A gente também pode pensar benefícios sociais, como a inclusão, a ampliação da coesão social. A gente também pode pensar potencialidade ambiental, que é o desenvolvimento da ética ambiental. Sim, a prática dessas atividades, ela pode propiciar um aprimoramento das relações eu com os demais indivíduos e com o planeta. E, claro, potencialidades econômicas. Geração de emprego é um baita no exemplo. Qualificação profissional. A ampliação de oferta de cursos para qualificação profissional. Quando se fala em geração de emprego, a gente tem isso no Brasil, não só aqui, mas vamos pegar o nosso caso. Ciclismo. Ano passado, se ampliou uma tendência de busca por bicicletas. Se ampliou também a busca por empresas que fazem manutenção de bicicletas. E se amplia, porém não tem suporte enquanto mercado, tá ok, eu não sei andar de bicicleta, quem é que me ensina? Ok, eu sei andar de bicicleta, mas eu não estou com uma condição física minimamente adequada para ficar 1 hora pedalando. Quem é que pode contribuir para o meu aprimoramento, para deixar meu corpo mais em condições de encarar 1 hora de pedal? São professores, são professoras, são profissionais de educação física. Sim, a gente está no momento, inclusive, que essa pandemia está abrindo esse tipo de espaço. Temos interesse da população, que muitas vezes não é atendido. A nossa galera da educação física muitas vezes acaba não percebendo, dando conta disso. Mas, enfim, são potencialidades ou possíveis benefícios, e aquilo que, se de forma correta essas atividades forem exploradas, a gente consegue obter. Tá? Seguindo um pouco mais, e pensando em pandemia, galera. Tá? Bem como está nessa imagem aqui do Outdoor Foundation. O Outdoor Foundation
é uma ONG, uma das maiores do mundo, que foca nessas atividades no contexto norte-americano, tá? E como está destacado aqui, o poder das atividades dessas ao ar livre durante a pandemia. Benefícios da saúde, ampliação da coesão social, a gente está longe dos outros, a gente pode se aproximar de forma organizada e segura dos outros nessas práticas, a ampliação da ética ambiental, a galera está usando máscara e jogando em qualquer lugar que se dane, como é que eu faço para mudar a minha forma de viver, nós, o planeta? Essas atividades podem ajudar nesse sentido. E esse ponto que eu estava chamando atenção agora, geração de oportunidades de emprego. Ao pensarmos pandemia, pensar essas atividades ao ar livre, muita coisa pode ser explorada, pessoal. Seguindo aqui. E aí, ao pensar nisso... Desculpa te interromper, mas Sim? como eu gosto bastante, né, desse assunto, enfim, de tudo da bandeira, tu falou da questão ambiental, né? Eu vejo assim, ó, de eu levar, por exemplo, amigos, tá? Que nunca fizeram uma trilha na vida, fazer uma trilha em Santa Catarina. E é muito legal de ver como que mexe com a cabeça das pessoas quando a pessoa, tipo, nunca foi incentivada, né? Eu tive incentivo desde criança. Quando a pessoa nunca foi incentivada a fazer uma trilha que vai e descobre o quanto legal pode ser e o quanto bonito é. Parece que alguma coisa, em algumas pessoas, né? Não em todas, muda. A pessoa vê, olha o que é o mundo, olha o que tem, o que a gente ainda tem, né? E isso, de certa forma, estimula um pouco a preservação e o cuidado com o meio ambiente, né? Para algumas pessoas. Outras, tu vê que, é triste, né? O pessoal tá na trilha lá, jogando lixo, enfim, fazendo né, Mary? Mas é isso aí, só queria falar sobre isso, assim, questão ambiental que estimula. Uma pessoa que nunca viu um lugar muito lindo, paradisíaco, assim, quando vê, existe isso, de certa forma vai pensar melhor antes de jogar o lixinho no chão, enfim, o que ele vai... Certo? Bacana. Bacana. Obrigadão pela ideia. E sim, sem sombra de dúvidas. Uns colegas usam a palavra sensibilização. Tu vai para um local desse, tem contato com algo e tu te sensibiliza. Tá. Outros colegas vão trazer a ideia bem simples. A palavra educação ambiental, ela surge na década de 70, porque se percebeu que a gente estava caminhando por um lado que não estava correto. Então, 50 anos atrás, se pensou, se concluiu que está errado, tem que melhorar, e de lá para cá, se tem acertos e erros enquanto esforços para ajudar a população a mudar a maneira de viver. Entre os erros, está a ideia de que simplesmente pegar um negócio e ler, eu vou ler que é um problema e eu vou mudar meu jeito de viver. Não costuma ser assim. Eu posso ler que é perigoso ingerir bebida alcoólica e dirigir, eu posso ler que é perigoso ter um estilo de vida não ativo, eu posso ler que é perigoso fumar. Conhecimento, conhecer é parte do que é necessário para a gente mudar o jeito de viver, em todos os sentidos. Olhando especificamente para a questão essa planeta, é essencial ter contato com a natureza. Sem esse contato, a gente não consegue mudar a forma que as pessoas vivem. Falar em valor da água. Por exemplo, o mundo está com um problemão agora gigante. O que se diz é que o aquecimento global vai gerar, de fato, problemas muito mais expressivos do que dessa pandemia. E isso, em grande parte, tem relação com as pessoas que não estão nem aí para a história. Como é que a gente faz para motivar as pessoas para mudar isso? Se tu está falando que é importante cuidar da água, pega um dia, dá uma banda de caiaque, de stand-up no Guaíba, e vai num local em que tu não pode tomar banho porque a água é contaminada demais. E está contaminada demais aquela água porque nós, sociedade, contaminamos. Porque antes da gente fazer isso, se tomava banho em todo o Guaíba. Uma aula prática dessas num dia de calor é uma maneira do corpo aprender que aquilo ali não é desse jeito. E se juntar conversa, conhecimentos, teoria, com experiência desse sentido, fica muito chocante o que se consegue, de fato, mudar na cabeça das pessoas. Esse exemplo que trouxeste, ir para um local muito lindo, pegar uma trilha que é muito bonita, o ir para aquele local, fazer a atividade de maneira correta, e muito bem como tu disseste, é de se esperar que algumas pessoas de imediato já se sensibilizem, se encantem, bate show. Já outras nem tanto. Somos diferentes. E aí entra o papel da educação ambiental. Pensando nós, esporte, que é um tanto diferente da educação ambiental
da galera que trabalha com geografia, da galera do direito, da galera da biologia, da galera da pedagogia. Nós que temos o componente motor envolvido, a aventura, o esforço, resbalar, cair um tombo na trilha, esse tipo de coisa, nossa. Quando a gente junta as conversas, o estudo, o debate, tá? A interiorização de aspectos, com a prática, a gente consegue fazer com que o maior número de pessoas acabe se sensibilizando. Pegando o exemplo da trilha que tu trouxeste, uma trilha, alguns vão se ligar. Uma trilha, se feita de maneira estruturada, e aqui é uma aula de trilha, uma atividade experiencial, a tendência é que um maior número de indivíduos se sensibilizem e comece aos poucos a se ligar a algo do tipo, não tem plano B, não tem outro planeta, não tem ir para Marte, não funciona assim. Tá todo mundo aqui, não tem eu vou respirar um ar melhor que ele, tá similar à vacina. Não adianta no primeiro momento, tá, ok, eu vou me vacinar, mas vai funcionar quando toda a população global tiver acesso à vacina e a gente acabar com essa cadeia de novas variantes desse vírus. São essas variantes que deixam os gringos muito nervosos. Estão trazendo o fato de que o Brasil é um celeiro para variantes e isso deixa todo mundo muito nervoso com o Brasil, mas vai se resolver isso quando todo mundo estiver vacinado. Igual a questão ambiental. O planeta é bom para todo mundo. O que acontece lá na China, de não estarem nem aí para o meio ambiente, acontece nos Estados Unidos, tudo isso vai para o mesmo lugar e a gente começa a ter alterações climáticas. Mais nevasca, não sei aonde, um verão mais quente, não sei aonde, nós no Rio Grande do Sul, tendência de arenização, de virar desertos, regiões mais ao pampa, tendência forte de ter chuva menos espalhada ao longo do ano, fica mais caro produzir alimento. Tendência forte de ter expressivos e mais recorrentes, mais presentes, temporais aqui em Porto Alegre. Então, isso que a gente faz no planeta como um todo afeta todo mundo. Por isso que é importante buscar trazer a atenção de todos. E, de novo, ao pensar esporte, galera, e aqui dá pra gente, desde o futebol, tá? A gente pode pegar um futebol no campo de grama clássico, a gente pode pegar um futevôlei, tênis de areia, a gente pode ir para o surf, o que a gente quiser passear. Todas essas atividades físicas e esportivas, elas podem ser um tremendo espaço para a gente parar um pouquinho e começar a pensar um pouquinho diferente essas atividades. Dá para se fazer um pouco melhor, sim, de diferentes maneiras. Tá aí pra gente. Essas atividades ao ar livre, elas literalmente, elas nos dão a oportunidade de estar fazendo isso, de estar pensando isso. No semestre, a gente vai colocar bastante da nossa atenção. Uma das nossas atividades avaliativas é em cima disso, tá? E esse é um dos meus temas de grande concentração de pesquisa também, então a gente vai poder papear bastante, a gente vai poder pensar isso, poxa, desse jeito, no contexto escolar, no contexto de treinamento de atleta, no contexto dos meus alunos lá da atividade na academia, que nesse final de semana eu vou ir com eles para um sítio e a gente vai ficar lá brincando de slackline. Nos diferentes contextos a gente pode trazer isso, né? E é muito importante. E, aliás, este é o assunto que deveria estar em pauta e de maior urgência sempre, tá? Só que a gente vira e mexe, a gente acaba colocando outros temas à frente. Importante, saúde está ligada ao meio ambiente. O ser humano integra esse planeta, essa natureza. Falar de saúde é falar de questões ambientais. Então, quando a gente fala pandemia da nossa saúde, a gente está considerando isso junto. Só que, de tempos em tempos, a gente acaba dando atenção a outros assuntos. E se esquece, reforço, nesse planeta estamos todos, homens, mulheres, os altos, os baixos, os magros, os gordos, todos, independente de questões de gênero, questões raciais, independente de questões se é homem, se é mulher, não interessa. Galera, tá todo mundo junto nesse planeta. Pensar nesse planeta significa pensar a todos nós, porque isso é muito importante. Por lei, inclusive, já são 8 anos, é obrigatório que cursos de graduação focados na licenciatura tenham o tema da educação ambiental sendo desenvolvido. Essa disciplina no nosso curso é a disciplina que olha para isso. Busca atender tanto questões legais,
quanto questões, vou dizer, éticas, que a gente precisa ter isso. Sim. Às vezes as pessoas precisam, assim, né? Eu vejo, às vezes as pessoas precisam que chegue num caos, né? Para tomar uma nova consciência, né? Uma nova atitude. E eu vejo, assim, por exemplo, tem coisas que não estão tão disponíveis, assim, para a sociedade, assim. Por exemplo, eu conheço um professor da URGS, tá? Que fez um projeto tal na Antártida, daí, tipo, as consequências do aquecimento global são desastrosas, assim, né? Não é só o nível do oceano que aumenta, a parte da agricultura, as pessoas daqui a muitos anos vão ter dificuldade de, né, de comer por conta do que está acontecendo. Daí, no caso, tu falou assim, leva um pessoal de um dia quente lá na beira do Guaíba e diz que não pode tomar banho, né? O pessoal derretendo na trilha lá, louco para se jogar e não dá. Às vezes, fazer o inverso, não só levar e dizer, olha que bonito, vamos preservar. Às vezes, o inverso tem mais impacto, infelizmente, né? As pessoas têm que ver. Dar um exemplo do meu primo, assim, levei meu primo para fazer uma trilha, se não me engano, é a Praia do Tinguá, tá? Lá em Governador Celso Ramos, lá depois de Floripa. Cheguei lá, uma vez que eu fui, não tinha iates e tal, uma praia linda. Parecia maravilhosa, assim, até molhei os pés. Aí, em outro momento, assim, que a corrente provavelmente estava, né, trazendo lá o lixo para a beira da praia, né? Cheio de iate, né? Os ricos tudo lá, fazendo festa, não sei o quê. Uma praia que só se chega a pé. Teoricamente era para ser limpo, não tem construção, nada. Cheio de seringa, preservativo usado na beira da praia. Garrafa, enfim, horrível, assim, ó. Eu fiquei triste, olha, eu quase chorei. Vou te dizer que é triste, sabe? Não voltei mais, né? Não consegui mais voltar, não consegui voltar naquela praia, mas é triste. Olha, independe de questão, tem relação, mas não dá para passar barra. Independe da questão socioeconômica. A minha relação com o meio ambiente, ela tem alguma relação com a questão grana, formação acadêmica, mas não dá para dizer que é só isso, porque a gente tem exemplos desse tipo. A gente pode pegar regiões, países ricos e que tem uma abordagem ambiental exemplar, e outros lugares nem sempre. Ao mesmo tempo, sim, a gente tem... É que é uma praia, tipo assim, ó, uma vez eu fui e não tinha, foi de certo meio de semana, e aí na outra vez eu fui cheio de iates, muitos iates, entende? Então, assim, aquele lixo era de, entendeu? Não tem nem como chegar com todo aquele lixo na praia. Não. Mas, sim, não interessa a condição socioeconômica, não interessa o gênero, não interessa nada. A questão é respeito, a educação. É respeito à educação. Tem algumas, a gente encontra, tem alguns colegas que tentam estudar isso e às vezes param por pressão. Tem gente que não, tem questões que às vezes parece que não podem ser estudadas ou não podem ser discutidas. A gente está num momento, cultura de cancelamento. Se eu falar algo que não é aceito pela galera, uma ideia um pouco diferente, pode dar briga. Mas tem algumas questões que às vezes se conversa, às vezes não se conversa. Mas que é para se pensar, isso aí sim, não é o fato do cara ter um iate bala, que ele não vai... às vezes é até o contrário. O impacto ambiental gerado, como tanto se fala. Quem ganha mais, consome mais, muitas vezes, e acaba gerando um impacto ambiental maior. Mas sim, é algo para pensarmos, galera. É algo assim que tem que ser considerado. Inclusive, se a gente pegar um exemplo bem da universidade. O nosso dilúvio, ele tem momentos do ano que o cheiro é muito ruim, ele tem momentos do ano que ele está cheio de resíduos largados no sofá inteiro. E a gente pode ter um olhar para aquilo e dizer simplesmente, tá, quem faz isso aí é aquela galera que mora nas vilas lá para cima, que fazem isso. Toda vez que a gente falar de questão ambiental, a gente tem que considerar a questão social. Às vezes, essa galera que está lá nem sabe o direito que está fazendo. Ou se sabe, não tem orientação, ou não tem grana, não tem o que comer. E aqui traz um ponto para a gente pensar sempre. Toda vez que a gente falar em questão ambiental, a questão social e econômica anda junto. A gente tem que olhar para elas em conjunto. A gente vai resolver a questão ambiental quando a gente tiver uma condição econômica favorável às pessoas e uma condição social também mais adequada. Andam de mãos dadas. Na década de 70 se acreditava, cuida do planeta, ainda tem gente que acredita assim, e desconecta do ser humano. Anda junto.
pensar essa questão econômica dos mais em risco, assim como essa questão econômica também. Quem tem grana pra caramba, não necessariamente, quem tem formação acadêmica máxima, não necessariamente. E olha que às vezes é exatamente o contrário. Hein? Mas isso a gente vai encontrar nessas discussões que a gente vai fazer, nas buscas pela internet, nas práticas que a gente vai realizar, vai ser possível também a gente estar percebendo esses detalhes. É bem provável que a gente consiga perceber esses detalhes. Estou voltando para tentar pegar uns pontos. Pintou ideias, apareceram situações, pessoal, vamos falando. E antes a gente estava falando de potencialidades, tipo benefício à saúde, essas ambientais. O que a gente precisa ter para explorar essas questões ambientais? Por exemplo, a palavra competência. Tá, e essas 4 competências aqui é o que a gente vai buscar no semestre como um todo. Tá, é isso que a gente vai ir atrás, é isso que a gente vai perseguir. São, potencialidades esportivas. Conseguir fazer uma trilha de maneira adequada, por exemplo, habilidades, conhecimentos, usar um calçado adequado, roupa adequada para aquela temperatura, se vai ter sol, óculos de sol, protetor solar, mas vai além. Entra aqui questões de liderança, estilos e modelos. A gente poderia também trazer a ideia de papéis, como eu comando um grupo, como eu sou comandado pelo grupo. A gente estava falando agora, competências ambientais, está aqui a educação ambiental, é um dos integrantes desse quarteto aqui. E a gestão de riscos. Riscos que existem nessas atividades, chamados inerentes. Por exemplo, se eu tenho alergia, como é que eu me organizo numa atividade em que pode ter a presença de formigas, de abelhas? E, claro, os riscos ligados a esse momento da nossa pandemia, essa Covid-19. E aqui, pessoal, para tentar trazer algumas ideias, tá? Esse aqui é um artigo, a gente publicou ele em julho do ano passado, tá? Ele trata da forma que na nossa disciplina a gente faz a gestão de riscos enquanto pandemia. Esse artigo aqui, ele tem servido de modelo aqui para nós, vou dizer muito, nós Brasil. Pouco se fala de maneira estruturada como pensar esses esportes, essas atividades agora na pandemia, como conseguir fazer isso de forma em que esses riscos fiquem organizados, geridos. Esse trabalho aqui a gente vai estar olhando no semestre. E aqui, galerinha, para a gente pensar. A nossa própria disciplina e muito mais, aquilo que vocês fazem no dia a dia. Essa imagem da direita é uma imagem clássica de uma estrutura de aula, de atividade de canoagem e eu diria, um ambiente super elogiável. O local é adequado, os equipamentos são adequados e está todo mundo de forma organizada, se organizando para ir para a água e voltar da água. Detalhe, isso aqui é pré-pandemia. Antes da pandemia, tínhamos uma situação. Agora, com a pandemia, o que temos aqui nessa imagem, não estaria adequado. De modo algum. Quando a gente fala em pandemia e atividade ao ar livre, galera, tem que ter bem claro que a gente tem 3 categorias de problemas ou riscos. 1, contágio. Por exemplo, tá pertinho, equipamento. 2, os riscos das adaptações. Quando eu tô de máscara, a minha voz sai de frente da minha garganta. Quando eu tô longe, eu tenho que berrar mais para a gente conseguir conversar. Quando a gente está longe, a gente pode ter problema de comunicação. Adaptações nas aulas podem gerar riscos. E, claro, riscos sempre existem. Torcer o pé numa trilha, se afogar numa aula de canoagem. É importante a gente considerar. E não interessa se vou passear de bike, vou correr no marinha. São essas 3 categorias de risco que tem que estar na nossa cabeça. Específicos da pandemia, de tudo aquilo que eu adapto e dos riscos inerentes. Uma adaptação bem simples. Eu estou usando álcool gel, botei no meu dedo e dei uma coceira no olho e meti o dedo com álcool gel no olho. Que problemão que a gente queria. Isso é para a gente pensar. Essas 3 categorias, a gente vai estar, sem sombra de dúvidas, no semestre olhando para isso e pensando muito isso. A nossa primeira atividade de campo vai ser especificamente em cima dessas situações. E aí, galera, para pensar o nosso semestre, pegando uma foto ainda do primeiro semestre do ano passado. Modelos possíveis. Presencial. Toda a galera junto fazendo uma prática. Modelos possíveis, híbrido.
Tá, professor, professora, com ou sem alunos no local. Ou totalmente online. A galera faça as práticas de maneira independente. Podemos pensar essa tríade presencial, híbrida e online como possíveis modelos para essas atividades enquanto pandemia. Esses modelos estão ligados ao que a gente vai desenvolver em aula e esses modelos podem servir para aquilo que vocês busquem realizar nas suas práticas. Possibilidades. Olha só, galera, pega de maneira bem simples. Se recriar de maneira responsável. Super importante. Conhecer antes de ir. Planejamento. Ficar longe um dos outros, sempre. Tudo muito bem planejado, galera. Vai ter máscara, vai ter lanche. Organizar de maneira segura. Não é o momento da gente buscar práticas com autoexposição a risco de queda, de tombo e tudo mais. Imaginar alguém que vai fazer uma atividade super perigosa nesse momento, de ciclismo, se machuca. As UTIs estão lotadas. Essa pessoa não vai ter acesso à UTI. Como é que fica? Um outro ponto defendido, tá? Essa Recreate Responsibly, ela tem servido de modelo para tantos. Isso aqui é de julho do ano passado ainda. Explorar locais próximos. Fazer as atividades no teu contexto de bairro, de cidade, de região. Não deixar nada para trás. Super importante. Lixo, resíduos, vão contigo. Inclusive máscaras, inclusive luvas, o que for. Sempre buscando a inclusão, né, galera? Atividade ao ar livre é para todos nós, não é para um para outro. Ainda, possibilidades. Esse artigo aqui, ele traz a ideia enquanto a valorização das microaventures e locavismo. Aventuras pequenininhas, ou seja, reduzir o tamanho do risco. Não é o momento de eu fazer uma pedalada gigantesca no local super hardcore, não. É hora de você pedalar de maneira mais consciente. E o locavismo é uma ideia de explorar o turismo na tua biorregião, ou seja, é o momento de se pensar e valorizar o teu espaço, os espaços próximos. De novo, teu bairro, tua cidade, tua região. Esse é um baita no exemplo. Esse trabalho aqui, ele traz uma baita numa atenção do que a gente pode ter daqui para frente. Esse trabalho aqui, por sua vez, ele traz muito atenção para a valorização do que tem de espaços de natureza dentro das cidades. A importância, no caso desse trabalho lá em Oslo, Noruega, de valorizar as áreas verdes, como parques e praças, orlas, praias, nas cidades. A gente tem muitos espaços de natureza. Porto Alegre, são centenas de praças e parques que a gente pode pensar. Morros, praias do Guaíba. E mais, quando a gente olha para essas atividades, esse trabalho aqui, por sua vez, ele deixa bem claro. Ao se pensar essas atividades ao ar livre, a segurança é um ponto super importante agora, enquanto pandemia. A gente pode, deve estar curtindo a natureza, ainda mais nesse momento. Porém, a gente tem que considerar os riscos existentes. Enfim, tentando trazer algumas considerações, pessoal, indo para o final dessa introdução ao tema, a gente tem, enquanto esportes, atividades ao ar livre. 1. A presença de expressividade, interesse e potencialidades, sem sombra de dúvidas. 2. Sim, são práticas individualizadas, que nesse momento, se a gente conseguir sozinho ou em pequenos grupos, é algo que vai ser interessante se pensar. Também, levar em consideração que possíveis modelos, enquanto essas atividades, enquanto pandemia, podem ser presencial ou híbrido e online. E também é importante a gente buscar as atividades com menor exposição a riscos. Afinal, gestão de riscos é a essência. E a gente vai estar também focando no que tem pertinho. E aqui um ponto importante para algo que é recorrente, em especial por quem não é da área acadêmica. Ah, um novo normal, vamos voltar ao normal, tudo como era antes. Normal é o que nós tínhamos antes, alguns chamam de novo normal. Para a área de atividades ao ar livre, um tema que tem sido, uma palavra que tem sido utilizada é a palavra funcional.
é aquilo que eu consigo realizar nesse momento, de modo a curtir minha atividade, mas tendo bem claro que a manutenção da vida sempre foi e sempre será o maior objetivo ao tratarmos dessas atividades. A ideia, ao introduzirmos essas questões, essas atividades, era mais ou menos essa. Tentar, sim, trazer um olhar inicial a esses esportes, já também pautando os pontos principais que a gente vai perseguir ao longo do semestre. Antes de eu já estar chamando a atenção para a nossa atividade assíncrona, dúvidas ou comentários que queiram fazer agora, tendo realizado essa conversa. Tá trancando aí, Sor? Tranquilo agora, funcionando? Ok. Comentários aí, pessoal? Alguma ideia, alguma dúvida, algum ponto em relação à estrutura da disciplina, em relação a essa introdução ao tema, disciplina que vocês gostariam de estar fazendo? Tudo tranquilo? Maravilha. Então, assim, galera, o que a gente tem de atividade assíncrona? Tá disponível lá no Moodle, tá já online para vocês verem também. Sugestão, dá um refresh, quem estava com a página da aula hoje aberta, essa aula 1, apareceu um link, se chama Atividade Assíncrona, com prazo de realização até dia 12. Que é esse link? Esse link do Padlet. Já usamos Padlet, galera. O que é o Padlet? Padlet é como se fosse uma anotação, é como se fosse um painel, como se a gente estivesse passando aí na sala de aula e tivesse um baita num pedação assim de carolina e que a gente passava por ali e ia botando nossas ideias, escrevendo, jogando e todo mundo vê. Padlet funciona dessa maneira, só que no contexto digital. E o que está lançado ali? A gente tem no Padlet, tá? Uma atividade bem simples, tá? E essa atividade, ela abre espaço para vocês, em grupinhos ou individual, sugiro em grupos, tá? Buscarem uma atividade, selecionarem uma dessas atividades ao ar livre, e aí depois, de maneira bem simples, o que é, como é que é essa atividade, o porquê da escolha dessa atividade, e linkar, colocar ali embaixo os links de onde saíram as ideias ou a fundamentação para falar sobre isso. Por exemplo, eu adoro mergulho. Eu e meu grupo, a gente escolheu mergulho. O que é mergulho? O que é mergulho? De maneira simples, por que a gente escolheu mergulho? E de onde é que veio, quais foram as fontes que a gente usou? A ideia aqui vai ser uma construção, cada grupo vai fazer um pedacinho, vão ser anotações, e estaremos nós e os colegas amanhã da noite também produzindo através desse Padlet. Ou seja, a gente vai ter uma construção, um caráter bem colaborativo, tá? Entre nossa turma e os colegas da noite, apresentando, abrindo espaço, claro, para aquilo que a gente curte, mas apresentando o nosso olhar. É muito importante, desde o primeiro dia de aula, que vocês já tenham uma condição para estar expressando aquilo que vocês curtem mais. Poxa, são dezenas, centenas de atividades. Desde o início, a ideia é vocês poderem também ir atrás daquelas que são, ou aquela que é a mais interessante, a que mais vocês estão a fim de perseguir, de olhar, de ficar de olho, enfim. Mais ou menos por aí. Padlet Quantas pessoas? A nossa